Se quiser falar ao coração dos homens, há de se contar uma história. Dessas que não faltem animais, deuses ou muita fantasia. Tem que ser assim, docemente, até que se capture todas as memórias. Aqui nós iremos escutar as melhores histórias. Aqui, no alto do cemitério, em Itaiçaba, pedacinho gostoso do Ceará, que as histórias são de arrepiar. Conta-se nas calçadas da cidade, precisamente Dona Zefinha. Na idade de 15 e 16 anos, ela disse que Itaiçaba na época não tinha energia elétrica. Tudo era à base de lamparina. As moças e os rapazes sentavam nas calçadas, uma noite na casa de um, a outra noite na casa de outro, faziam serão. Um cafezinho, riscavam palha, costuravam chapéu, trançavam e paqueravam. Gargalhada vinha, gargalhada ia. Uma das noites, a lua cheia, um ventinho frio, estavam na calçada de Zefinha. Um café, a palha, o chapéu e a prosa. E começaram a falar do tal do cavalo da meia-noite. Uma lenda antiga de Itaiçaba, de que ele aparecia de quinta para sexta, em noite de lua cheia. Coincidentemente, nessa noite de serão, era noite de lua cheia e quinta para sexta. Mas era só uma lenda. Foi quando Zefinha disse que conversa vai, conversa vem, os rapazes acabaram indo embora. Pois é, ficou Zefinha, a mãe, as duas irmãs e duas vizinhas. Gargalhada ia, gargalhada vinha, começaram a brincar sobre o cavalo da meia-noite, de que ninguém nunca tinha visto essa história, e nem ele. De repente, uma ventania estranha. Uma ventania mais forte do que o normal em noite de lua cheia. Mas como a lua era cheia, geralmente o vento é frio e forte. Mas era estranho aquele vento. O vento aumentava e um barulho estranho se aproximava. Pararam de riscar as palhas, foi quando perceberam o galopear do cavalo e o resfolegar. Olharam umas para as outras, mas de repente era mesmo o cavalo, só que não da meia-noite, era alguém passando. O vento aumentou, a poeira foi cobrindo e cobrindo e cobrindo, e os olhos delas arregalando. E o resfolegar se aproximando, e o galopeado se aproximando, umas olharam para as outras, correram, olhando pelas gretas da porta para ver se enxergava alguma coisa. Foi quando a mãe de Zefinha se deu conta que as duas meninas mais novas tinham ficado lá fora na calçada, deitadas sobre as palhas. A mãe de Zefinha, apavorada dentro de casa, a ventania cobrindo a poeira e o barulho do galopeado do cavalo, e não se via nem cavalo nem cavaleiro. Gritava: Raimunda, cuida de Francisca! Francisca, cuida de Raimunda! Os berros na janela e nada das meninas se acordarem. As quatro dentro de casa, a mãe de Zefinha, as duas vizinhas apavoradas, não viam nada. Foi quando todo aquele alvoroço passou. Abriram a porta, só a poeira cobriu. Quando a poeira baixou, nem cavalo, nem cavaleiro. De jeito nenhum. Nada. Nada de cavalo, nada de cavaleiro. E as meninas acordando naquele momento, e a mãe de Zefinha perguntando: vocês viram o cavalo da meia-noite? Que nada, as meninas não tinham visto, era nada. E nem elas, só viram o vento e a poeira cobrindo. Mas que elas escutaram, Zefinha garante que escutou.
Bem, eu escutando a história, não duvidei. Se elas contaram, é porque elas viram. E quem sou eu para duvidar? Vocês acham que parou por aí? Seu Zé, morador também daqui do alto do cemitério, me contou uma que é de pegar fogo. Bora escutar. Seu Zé, sentei na casa de seu Zé e tome conversa. História ele tinha para passar a noite. Foi quando ele me contou da mula sem cabeça. Eu fiquei espantada, mas aí escutei. Seu Zé disse que numa noite saiu para tomar uma cachaça na rua, morava aqui, no alto do cemitério, nas ruas lá de trás. Saiu para tomar essa cachaça, bebeu e bebeu. Em determinada hora, achou de voltar para casa. Achou melhor vir aqui pelo lado do cemitério porque chegava em casa mais rápido, era um atalho. Daí, sabe, escura. Uma lamparina aqui e uma lamparina outra acolá. Um biquinho de luz onde estava acesa a lamparina, tudo muito escuro. Mas ele andava muito tempo pelas ruas, conhecia tudo. Foi quando ele disse que pegou aqui pelo lado do cemitério. Quando avistou de longe um mundé. Diz ele que era um fogaréu. De longe ele dizia, menino, será essa cachaça que eu bebi? Fogaréu, mas achou que era uma fogueira. Mas uma fogueira tão alta, como é que pode? Seu Zé disse que foi se aproximando. Se era uma fogueira, não tinha por que ter medo. Estava clareando tudo. Que foi se aproximando, e se aproximando. Percebeu que era um cavalo, uma mula, que não tinha cabeça. A cabeça era um fogaréu, tomando de conta. Quando esta mula percebeu a presença dele, ele disse que pulou para dentro desse cemitério, saiu aqui em busca de tudo quanto era catatumba para se esconder, correndo aqui no meio dessas catatumbas e a mula aqui dentro do cemitério correndo atrás dele. Fogaréu mais terrível do mundo. Correndo, e ele correndo na frente, pulou o muro, saiu pela outra rua, ela pulou o muro atrás dele e ele toma carreira. Ele disse que não tinha nem coragem de olhar para trás, só sentiu o fogaréu atrás dele, que era uma claridade mais terrível do mundo. Chegou em casa, arrombou a porta, entrou, olhou pelas gretas da janela, a mula parada, em frente à casa dele, como se estivesse procurando ele. Diz ele que o corpo, os cabelos eram arrepiados. Era um medo tão grande desta mula. Ele disse que ela levantou as duas patas da frente, que desceu e saiu. Quando ela passou, correu uma ventania nessa rua, um uivado tão grande, que ele disse que nunca mais saiu tarde da noite para beber. E cachaça, nunca mais ele queria ver na vida. Era a mula, sem cabeça. Diz ele que o que salvou ele foi ter pulado aqui para dentro do cemitério e ter saído do outro lado. Mas história de sair tarde da noite, seu Zé não quis saber mais não. Ele jura que viu. Ele jura que viu a mula sem cabeça. E eu não vou duvidar. Assim me contaram, assim eu vos contei.